aí, pessoal, vamos tirar dúvidas de literatura, de redação. Essa aula é de literatura, é de redação, é dos dois. Presta atenção que a linguagens, a gente tá falando de uma área, a literatura, essas 5 áreas que a gente vai ver aqui da literatura, essas 5 escolas literárias, elas têm muita aplicabilidade na redação, porque elas estão muito associadas com a história brasileira, com a formação do Estado Nacional, tá? E, além disso, a gente vai ter uma forte associação, obviamente, com a literatura como um todo. Entendam que isso aqui também tem a ver com história. Eu quero que vocês entendam como utilizar a literatura para a redação e quero que vocês entendam literatura, porque senão não adianta. Tá? Então é uma aula dupla, preste atenção. Vamos lá. Primordialmente, para que serve literatura na redação, Bianca? Porque você é um menino inteligente. Primordialmente, você sabe que a história ela é a base dos problemas, né? Não dá para colocar a história normalmente no desenvolvimento 2, não é muito saudável, porque ele é a base do problema, não necessariamente o desenvolvimento do problema. Então, quando eu vou colocar um dado estatístico, quando eu vou colocar uma cultural, às vezes vale mais a pena colocar no D2, que é uma avaliação um pouco mais atual da situação, desembocando na conclusão. Diferentemente de história e literatura, que, na verdade, literatura é uma história na redação melhorada, porque seu professor é um professor de linguagens. Então, ele vai adorar a literatura para redação. E, segundamente, obviamente, que nem sempre eu vou conseguir colocar 2 histórias, porque não pode repetir áreas de conhecimento. E aí você vai entrar com literatura. A literatura vai servir para você como uma alusão histórica melhorada, tá? Afinal, a gente vai ter a necessidade de inserir essa área e muitas vezes pode precisar de uma repetição, ou alguns momentos em que o momento histórico já virou senso comum, não é muito mais uma área de conhecimento. Quando se fala de, por exemplo, escravidão para a redação em relação ao racismo, isso não é uma área de conhecimento, isso é um senso comum. Se perguntar para qualquer pessoa na rua, sabe que isso é uma relação factual. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar terceira fase do modernismo, do romantismo, né, Bianca? Porque foi nessa fase que houve a libertação dos escravos e aí existe uma literatura forte relacionada ao movimento de libertação, chamado de movimento condoreiro, né? O condor, a ave que está liberta, olhando as pessoas que não estão libertas. Perfeito, maravilhoso, você é uma nota 1000. Então, preste atenção. História pode ser uma boa via, mas literatura às vezes pode lhe salvar. Outro ponto muito importante aqui, eu preste atenção. Vai pegar no coraçãozinho do corretor, né? Ele é formado em letras. Ele tem uma formação que você está citando o que ele estudou, você está citando uma obra que ele adora, você está falando de um ponto que ele tem noção, que ele já viu. Então a gente às vezes não sabe como colocar um conteúdo. Será que o corretor já viu? Será que o corretor nunca viu? E aí? Simples, a literatura ele vai ter visto porque ele é um professor de letras. E segundo, quando você está estudando para literatura para redação, está estudando literatura para linguagens. E quando está estudando literatura para linguagens, também está estudando para redação. Então hoje, justamente assim como no seu cotidiano, é um estudo mútuo, tá bom? Gente, ó, isso aqui é uma aula base, tô falando de Enem, a gente não tá falando de SSA. E quero e espero que vocês entendam que se você quiser se aprofundar, vá no link do grupo, baixe o livro Literatura da Moderna Plus, leia todos os autores, se aprofunde em todos os autores. Isso não é importante pra gente a nível de Enem. A nível de Enem, o importante é a principal obra, o contexto histórico e como é que ele cai. Então eu preciso que você pense assim, tá? A nível de linguagem. Então vamos começar para a gente adiantar a nossa vida. Quinhetismo. A história do Brasil começa em 1500 com a chegada de Pedro Álvares de Cabral Breu aqui no Brasil, né? Então a gente vai começar contando a literatura para o Enem a partir do quinhetismo. Tá? A gente ainda tem outros movimentos como o classicismo, a gente vai ter outros movimentos relacionados à cultura católica da Idade Média, né? Mas pra gente, a nível de Enem, esses conteúdos nunca caíram, porque não são literatura nacional. O Enem é um vestibular bem nacionalista, graças a Deus. E aí a gente vai focar só na literatura brasileira, que começa quando o Brasil começa, em 1500. Então, em 1500, o movimento quinhetismo, 1500, quinhetismo, entendi, Bianca, isso mesmo. O que está acontecendo em 1500 no Brasil? O Brasil está sendo descoberto, né? Aqueles memes da Porta dos Fundos são maravilhosos. Então, presta atenção. O que está existindo é o contato de uma população ameríndia, tá? Ameríndia, não é índia, é indígena ou ameríndia, tá? Com a população europeia. E esse contato, ele é um contato que precisa de informação. Por isso que quinhetismo também é chamado de literatura informativa. Quando você olhar isso aqui, você vai lembrar de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, aquela carta de Pero Vaz de Caminha, é a literatura mais simbólica e mais importante desse movimento. Quero destacar um detalhe aqui. Às
vezes o quinhentismo cai junto com o barroco. Porque logo após o movimento de 1500, o que a gente tem? Vai ter a influência muito forte da Igreja Católica aqui no Brasil. Então entenda que são movimentos meio que coligados. Por quê? Vamos pensar em quem é Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, o que é que eu sei dele? Eu sei que ele é um português, eu sei que ele é católico e eu sei que ele escreve coisas. Pronto, você precisa saber só isso dele. A literatura dele é católica, xenofóbica, eurocêntrica e especialmente, obviamente machista, questão de estupro, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas obviamente voltada para a visão portuguesa da conversa. E aí a gente vai ter alguns outros dois movimentos que parecem-se com isso, porque bebem ali da conversa do catolicismo, tá? Gente, presta atenção, ninguém no Brasil sabe ler não, tá? Então essa literatura é voltada para quem? Para quem lê? Corte e coroa. Tá, a gente tá falando 1500. Tem gente que não sabe ler no Brasil agora, nos anos 2000, que sai em 1500. Então só a coroa e a corte queriam distribuir as riquezas da nova terra, que delícia, iriam satisfazer-se dessa literatura. Uma literatura informacional, voltada para informar a população que poderia vir ao Brasil, não para morar aqui, e, consequentemente, o pessoal que veio para cá acabou lendo, óbvio, mas não para morar aqui, e sim para ter essas terras, tá? E, obviamente, é paramentado no catolicismo. Gente, o catolicismo formou Portugal. Portugal é um ovo dentro da Espanha. Olhem, para agora, para essa aula. Vai lá no Google Maps. Olha o tamanho de Portugal em relação à Espanha. Olha onde ele está. Portugal é um ovo dentro da Espanha. Portugal não foi engolida pela Espanha, porque a Espanha é católica, a Igreja Católica apoiou Portugal e Portugal, consequentemente, apoiou muito a Igreja Católica, né? Então, assim, entendam que a história de Portugal é uma história indissociável do catolicismo. Vocês têm noção? Até 1800, eu tô falando aqui de iluminismo, Revolução Francesa, o mundo já tá andando, Revolução Industrial. Até 1800 tinha mulheres sendo queimadas na fogueira em Portugal, acusadas de bruxaria. Entendam que Portugal sempre teve uma história aliada à Igreja Católica. O ápice da Igreja Católica foi o ápice de Portugal. A queda da Igreja Católica andou junto com a queda de Portugal, tá? E a Europa todinha não era mais católica, exceto Portugal. Então a gente está falando de uma literatura paramentada no catolicismo. E a gente está falando de um país paramentado no catolicismo que gerou nós, né? O maior país com católicos, tanto em quantitativo quanto em porcentagem, do mundo fora o Vaticano. Que aí realmente todo mundo do Vaticano é católico. É sacanagem, né? Mas tirando isso, todos nós somos. Olha aí seu dado maravilhoso estatístico pra você colocar na redação. Vamos seguir? Já entendeu, né? Quinhentismo, 1500, literatura informativa, católica, eurocêntrica, xerofóbica e Pero Vaz é o principal articulador dessa nossa literatura. Tá bom? Então, presta atenção que eu vou te explicar agora para a redação. Corta a literatura, entra a redação. A gente vai conversar um pouquinho sobre como colocar na redação, gente. Quinhentismo, até achei engraçado, porque o tema de redação do ano de 2022, eu tinha falado tanto e infelizmente os alunos acabaram não colocando, esqueceram de quinhentismo. Os que lembraram, meus parabéns, acho que colocaram. Presta atenção. O quinhentismo, quanto mais antigo o movimento, mais associado com as nossas raízes históricas, mais relacionado com possibilidades de citar a redação. Embora o quinhentismo seja um movimento muito fraco literariamente, falando de redação, ele é muito rico. Eu vou ler para vocês um pedaço, mas entenda que os nossos tabus religiosos, as nossas bases religiosas brasileiras, o Brasil ser um país que não era laico, pelo contrário, era católico até a Constituição de 88 praticamente, 1988. Antes disso, o Brasil ainda era um país que tinha na sua Constituição, que ele era católico. Isso contribui para a nossa dificuldade de aceitação de outras religiões, para a nossa intolerância religiosa, tá? Quem sabe intolerância religiosa, já foi tema de redação, já caiu em 2016, mas vai que cai de novo, né? Ninguém sabe. Então presta atenção. É importante você entender que o quinhentismo mensura pontos de inocência dentro da população nacional que criam uma necessidade de evangelização. Eles criaram um desejo de evangelização e a cultura de evangelizar ameríndios e indígenas e todo o movimento que se inicia e se acopla ali à Freicaneca, aquela questão da proteção dos indígenas, né, em relação aos bandeirantes e a proteger a escravização indígena baseada em quê? Na inocência desse povo, no que está escrito na Carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Então isso gerou a pauta para, sim, a proteção indígena que existiu por parte dos católicos, mas buscando muito mais um local para estabelecer a sua religião. E foi muito bem feito, e foi muito bem efetivo, porque hoje nós somos um país católico. Vamos falar, os caras fizeram certo, tá? Outro ponto que a gente pode citar quinhentismo na redação é o fator da xenofobia regional e nacional. Minha gente, vinha um europeu falar aqui que as pessoas
tinham uma cor diferente de pele, o cabelo diferente, que as mulheres tinham que invejar, as mulheres europeias tinham que invejar as mulheres indígenas porque não tinham tantos pelos nas regiões de genitália. É uma palhaçada. Mas entendam que, assim, esse pensamento eurocêntrico que até hoje nos rege, que nossos amigos sulistas que estão passando por essa dificuldade aí estão sendo amparados por todas as regiões do país, mas sempre se acharam diferentes porque foram montados, né? A região sul ela foi montada e organizada numa política de branqueamento da Getúlio Vargas, né? Então a gente abriu as portas para a entrada de europeus falidos pós-Primeira Guerra Mundial. Pós-Primeira Guerra Mundial, a Europa tava uma merda, ninguém tinha o que comer. E o que o Brasil fez? Acabou com a escravidão. Tinha um monte de pessoas precisando trabalhar, um monte de escravos brasileiros, ex-escravos precisando trabalhar, brasileiros. Aí o que o Brasil fez? Precisamos branquear a população. A Europa tá lascada, vamos abrir as portas e vamos dar terra para o povo europeu para vir morar aqui no Brasil. E é por isso que a região sul e sudeste se povoou do jeito que se povoou. Né? Com esse nariz empinado, com essa xenofobia absurda. E isso é consequência do movimento quietista, tá bom? Dessa visão eurocêntrica que se formou na nossa primeira literatura. Gente, a nossa primeira literatura é a visão que nós temos sobre nós mesmos. Além disso, no quietismo é citado um pouquinho sobre as condições de meio ambiente, porque afinal era uma literatura informativa, precisava de um mapeamento da localização, e o Brasil realmente é muito rico em águas e meio ambiente, vai criar um tema de água e você vai se bombar. Você aqui já tem o seu movimento literário para citar. Outro ponto, demarcação de terra indígena. Não esqueçam que essa história continua sendo vista só por um ponto de vista, né? Dos caras que descobriram o Brasil. Se liga aqui nesse pontinho que você vai perceber isso claramente. E dali ouvimos vistas de homens que andavam pela praia de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram. Pois chegaram primeiro. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos, bons narizes bem feitos. Andam luz, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como em mostrar os rostos. Olha aí a inocência, né? A gente vai ver que isso vai ser pauta para alguns outros movimentos. Essa inocência indígena é um pensamento que a gente tem até hoje. Veja lá, dia do índio, tá todas as crianças, né? De flechinha, nós estamos, né? Aquela coisa maravilhosa. Colocamos na nossa cabeça que o indígena, pobrezinho, coitadinho, não tem internet, pobrezinho, coitadinho, vive excluído da sociedade, pobrezinho, coitadinho, é um vencedor, é um lutador, é um cara, né? E isso inspira a nossa literatura lá pra frente, que a gente vai ver ainda nessa aula. Então entenda, essa criação da imagem do indígena inocente, batalhador, vencedor, é aqui. E isso é um problema gigantesco, porque depois essas populações foram atacadas, né? Foram massacradas. Até que ponto? Porque eles não eram os coitadinhos, os pobrezinhos. Tá bom? Presta atenção. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos, pelas espáduas, então os pelos aparados. Que pelos? Que pelos? Que pelos eles estavam olhando? Do sovaco? Acho que não, hein? Vou deixar aí. E suas vergonhas tão altas e tão sarradinhas, entenda vergonha como genitália, tá? Então, sua genitália tão alta e tão sarradinha, olha que ético, né? Que católico. Vamos continuar. E tão limpas das cabeleiras que de nós muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Ai, que lindo, não é? Que lindo o homenzinho olhando pra a genitália da mulherzinha indígenazinha, aquele estuprozinho pra caralho, né? Então, entendam que aqui começa a política, a história do estupro nacional, tá bom? E essa normatização começa aqui. A ponto de, vamos ver aqui um eurocentrismo bem interessante. Além disso, uma competitividade meio feminina, né? Uma questão ali de machismo maravilhosa. Vocês podem estar na redação, acho que é um argumento bem diferenciado. E uma daquelas moças era toda tinta, de fundo assim, olha, fundo. Ele tá falando da perna dela, né? Com certeza, fundo é a perna. Daquela tintura a qual, certo, era tão bem feita e tão redonda, rapaz. E sua vergonha que ela não tinha vergonha. Ela tem vergonha, que é a genitália, mas ela não tem vergonha de mostrar. Veja que interessante. Não tinha tão graciosa que há muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições, fizeram vergonha por não ter a sua como a dela. Pessoal, informação genética biológica importante, em ameríndias brasileiras nacionais não tem pelos na região genitália ou muito pouco. Então ele está falando que ela não tinha pelos na genitália e que as mulheres europeias deveriam ter vergonha de terem, né? Vê que absurdo. É uma coisa assim complicadíssima. Mas isso aqui é literatura informativa, isso é católico. Chama que isso é católico, né? O rei leu isso aqui e fez. Nossa, que ótima descrição. Parabéns, Pero Vaz de Caminha. Eu vou guardar. Vai ser um histórico nacional. Detalhe, a carta de Pero Vaz de Caminha estava dentro daquele museu que foi queimado. Vocês lembram da história? A fofoca? Está sendo reconstruída? Então, um pedaço se perdeu. Vamos seguir a história.
Ele depois vai falar um pouquinho sobre a questão das terras, né? O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, uma alcatifa, que ele enrola um pouquinho, fala que o cara apontou para um pedaço de ouro. Não vou ler essa parte não, vamos ler a parte final. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata na Terra, isso era um ponto importante, né? O Brasil foi ignorado por muito tempo porque não se encontrou ouro, até que encontraram, e aí, né? Vamos agora colonizar, né? Que foi o que aconteceu com a Inconfidência Mineira, não esqueçamos disso. Portugal tinha zero interesse no Brasil enquanto não tivesse ouro, tá bom? E aí vamos seguir. Ou outra coisa de metal ou ferro, nem lá vimos. Contudo, a Terra em si é de muitos bons ares, temperados como os dentre ouro e minho. Tá falando que é basicamente tropical. Porque neste tempo de agora, assim o achávamos como de lá. As águas são muitas, olha aí, ó, citação para água, presta atenção que se cair água você tá lascado, viu? Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que querendo nela se plantar, dá-se tudo. Olha aí, meio ambiente, qualidade de plantio, agricultura, se cair um tema desse, do jeito que vocês são. Vocês vão entrar em desespero, mas não entra não. Presta atenção, quinhentismo, anota aí, faz um post-it, cola na parede para olhar umas 4 vezes para não esquecer. Quinhentismo acabou. Pero Vaz também é a nossa referência. Vamos agora para o barroco e o arcadismo. Barroco e arcadismo são os movimentos que se arrastam assim por quase 200 anos na história, né? Que é o que acontece. Vamos lembrar da história do mundo. O mundo era Egito, só que o Egito sabia plantar, mas não sabia vender. Aí quem que sabia vender? A Roma, porque Grécia, ilhas gregas, Grécia está no meio de um monte de ilha. E eles aprenderam a desenvolver o quê? Náufragos. Eles tinham uma tecnologia interessante de navio, né? A partir da tecnologia naval, quem é que toma conta? Roma. Porque, além disso, Roma sabia escravizar e cobrar imposto. Roma era perfeito. Então, Roma ataca a Grécia, aprende sobre navio, ataca o Egito, sabe como plantar e tá perfeito. Eles sabem plantar, sabem atacar, sabem cobrar imposto e sabem escravizar a galera. Oxe, perfeito. Por isso que Roma ascendeu por tanto tempo. A partir de Roma, Roma cai. Por que Roma cai? Roma cai porque não tem mais escravo. A política era escravocrata. Aí Roma cai. Roma cai e quem é que ascende dentro de Roma? A Igreja Católica Apostólica Romana. Que é quase um Estado, tá? É quase um Estado porque se tem chefe de Estado, se tem a galera se dividindo, é um Estado. Então qual é o Estado que ascende sobre Roma? A Igreja Católica Apostólica Romana. Sobre qual sistema de administração? Feudalismo. O padre manda no senhor feudal e os senhores feudais mandam nos vassalos. Os vassalos plantam 100%, ficam com 5%, dão 95% para o senhor feudal. O senhor feudal fica com 50%, dá 50% para a igreja. A igreja dá para o senhor feudal a autoridade, dizendo que se o povo não obedecer ele, vai para o inferno. Pronto, olha aí, perfeito, um sistema que a gente se mantém por 1.500 anos. Até que vai crescendo a população, o que é que eles querem fazer? Guerra Santa, porque agora eles querem Jerusalém para eles. Porque Jerusalém tinha Jesus, era a terra de Jesus. Não, seu otário, presta atenção, claro que não. O que acontecia é que Jerusalém, para chegar em Jerusalém, tinha uma rota muito importante do mar Mediterrâneo, que une a Ásia, a Europa e a África. Mandar nesse território era muito interessante para o Estado. Se você é católico, não presta atenção nisso, estou falando do Estado. Estado, Igreja Católica Apostólica. Fazem a Guerra Santa, se bombam, ficam sem grana, ficam sem dinheiro, a Igreja Católica começa a cair, porque começa um comércio ali, um comércio aqui. Quando tem comércio, tem gente que lucra, quem lucra fica com dinheiro, manda na igreja, a igreja fica na merda, e aí para completar a merda 100%, vem um movimento que nasce a oposição à Igreja Católica que estava precisando, né? Que é um movimento de reforma e contra-reforma, né? Então, quando Lutero apresenta lá aquelas teses numa maior igreja e cola 20 teses, a gente percebe que a Igreja Católica caiu. Porque como é que a Igreja Católica permitiu que 20 teses fossem propostas, permitiu esse movimento de revolta, e quando Lutero sai carregando um monte de sacrilégio, sabe? Sai sacristão, sai carregando metade da igreja para ele, formando a nova igreja. E esse movimento de reforma contra reforma é a galera que viveu 1.500 anos, hein? Jesus, católico, santo, não sei o que, anjo, despiroca na cabeça. Por quê? Tinha gente que tinha comprado seu espaço no céu, deveras. Já nasceu com espaço no céu, que o pai comprou dele, do primo, do tio, do avô, e descobriu que tudo que era vestido na igreja católica era mentira. Aí, meu amor, você tem duas opções. O grande momento que quebra a igreja não é renascimento, não é o que começou a quebrar a igreja católica foi lá atrás. Foi as cruzadas. 1300. Tanto é que a gente chama de Baixa Idade Média e Alta Idade Média. Né? Então, essa queda da Idade Média, a partir das cruzadas, quando chega lá em 1500, o que a gente vai ter? A gente vai ter a consequência. A consequência é que, com essa quebra, as pessoas começaram a se desprender um pouquinho das leis da Igreja Católica, que era não estudar, não ler, não ser inteligente,
não buscar cultura, não lucrar. Aí é fácil. Mas quando você pensa, por exemplo, em Leonardo da Vinci era um pintor. Ele pintava para alguém, só para a igreja. Quem pintava só para a igreja era Rafael, seu oposto, né? Mas ele não pintava só para a igreja, ele pintava para pessoas. Aquele quadro A Santa Ceia foi pintado na parede de um senhor que tinha dinheiro. Como é que ele tinha dinheiro se a Igreja Católica proibia comércio? Porque após as cruzadas, as pessoas que aconteceram, a proteção que existia entre as regiões fronteiriças perdeu-se, porque muitos morreram, né? Muitos padres morreram, muitos dos padres que matavam pessoas morreram, que eram os policiais padres, entenda assim, tá? Porque era tudo padre, mas era policial padre. Tinha o policial padre, o prefeito padre, o cobrador padre, era tudo padre. Mas os policiais padres morreram nessa conversa e eles tomavam conta das regiões fronteiriças. Então imagina que um vassalo que fazia milho começou a se relacionar com um vassalo que fazia soja. Só que a gente sabe que o milho pesa mais, mas não rende mais que a soja. Aí digamos que o vassalo da soja era ligado e fazia, meu irmão, vamos fazer assim, 1 quilo da tua soja pelo 1 quilo do meu milho. Só que vocês sabem que 1 quilo de soja rende muito mais que 1 quilo de milho. Aí o cabo da soja começou nessa conversa. O cabo do milho tava cansado de comer milho, pipoca, canjica, todas as opções diferentes, queria comer uma sojinha. Trocaram. Nisso que começou essa troca, começou a haver um processo de comercialização. Se tem comércio, tem lucro. Se tem lucro, alguém vai sair ganhando. Isso aconteceu com muitos vassalos. Vários senhores feudais também faziam muita cagada. Aí a galera começou a se revoltar contra eles, porque não tinha mais os padres pra falar, olha, isso vai pro inferno se voltar contra o senhor feudal, viu? Só porque ele comeu a sua família todinha, só porque ele estuprou sua filha. Isso é um detalhe, isso acontece. Né? Aí, resultado. Após as cruzadas, após todo esse movimento, a gente percebe que existe essa quebra de consciência, e essa quebra de consciência, na verdade, foi um movimento, né? O Renascimento, as grandes navegações, tudo isso são movimentos de se libertar da Igreja Católica. Mas todo mundo queria se libertar da Igreja Católica? Claro que não, minha gente. Se eu tivesse com meu lugar comprado no céu, que meu tataravô comprou, tava nem aí pra essa história quero saber de mais renascimento, não quero saber de nada, a Igreja Católica tá certa e esse Lutero aí é doido. Nem li o que estava escrito, nem vou ser ler, também não sei ler, entendeu? Então não tô nem aí. Esses caras eram os barrocos. Mesmo após o movimento de reforma, que é o que quebra a Igreja Católica, a reforma, é a liberação das tábuas de Lutero, as 20 teses, né? Algumas pessoas se mantiveram no estilo de vida do barroco. E lembrar que a Igreja Católica fez a Contra-Reforma, que foi um movimento de caça às bruxas, de queimar conhecimento, de bater na cara do povo, de matar o povo. A Contra-Reforma só não teve tanta força porque veio um movimento nesse meio tempo que a gente não pode esquecer, que foi a questão da peste negra. E complicou todo mundo se lascou com essa história. Aí morreu todo mundo. Mas aí senão provavelmente a Igreja Católica tinha reascendido ao poder. Mas foram muitos trépidos, muitas questões que aconteceram, né? E aí, presta atenção. E aí essa galera se manteve no barroco, se manteve naquele sistema de domínio. Pelo contrário, gente, o sistema de domínio piorou. A Igreja Católica agora parou de com essa conversa de vamos fingir que a gente manda na galera e bora botar pra lascar mesmo. Então, o sistema de barroco, entendo o barroco como uma pressão. O barroco é a pressão para continuar católico. Você vai pro inferno, você vai se lascar, essa conversa. Enquanto isso, tínhamos outro momento. Um momento arcadista. No arcadismo, arcade lembra jogo arcade. Lembra que é jogo arcade, aqueles jogos antigos? O arcadismo é isso. Ele é relembrar o passado. O que existia antes da Igreja Católica? Eu contei toda a história pra você. O que existia era Roma. O que existia era Grécia. Porque Roma, na verdade, gente, Roma é uma misturaiada de povo. É egípcio, é judeu, é grego, é romano também, que os povos nasciam lá, romano era romano, né? Fazer o quê? Também tinham povos escandinavos naquele grande momento de expansão, né? Então, assim, a Roma era uma misturaiada de gente, entendeu? E assim, ninguém se declarava romano mesmo, não. Né? Tinha os gregos que queriam dizer que era grego, porque não era romano, que era acima dos gregos, que era acima dos romanos. Os romanos queriam se dizer romano, mas na verdade tinha uma família que era judeia, que era um pedaço, e ia todo mundo naquela carraiada. Então entenda que, na verdade, não existia Roma. De fato, era uma conjunção de povos. O que existe era a Grécia. E aí o arcadismo é essa relembrada, essa retomada ao movimento grego. Tanto é, minha gente, que a gente tem um movimento de expansão das grandes navegações. Quem é que navegava? Quem eram os navegadores do mundo? Era a Grécia, eram os gregos. Gente, Esparta e Atenas são duas ilhas. Como é que Esparta e Atenas iam se comunicar? Porque era ilha.
E se era ilha, essa retomada dos movimentos náufragos, de fato, das grandes navegações, da criação de navios, dos piratas do Caribe, isso mesmo, mesma coisa. Esses conhecimentos eram conhecimentos gregos que foram acumulados, guardados. E aí, aos pouquinhos, tentando se libertar, a Igreja Católica agora começou a retomar isso. Não esqueçamos também da mitologia grega, da arte grega. Gente, você lembra aquelas pinturas? Aquelas pinturas não, né? Que era mais esculturas. Mas aquelas esculturas maravilhosas, aquele belo, né? Com aqueles músculos 100% detonados. Aquela perfeição que existe no arcadismo, que é perfeito. Aquilo é perfeito. Né? O músculo, os caras dissecavam para conhecer o músculo, para ver o músculo, para conseguir fazer na escultura dele. E isso existe no arcadismo. Da Vinci fazia pesquisa de anatomia para utilizar os pedaços anatômicos e colocar nos seus desenhos, né? Então, do mesmo jeito, entenda que Renascimento, tudo isso é arcadismo barroco. Enquanto estava lá, o mesmo Leonardo da Vinci fazia a Santa Ceia, fazendo referência ao barroco, a pressão católica, também estava ele fazendo lá os detalhes perfeitos no belo que é grego. Essa retomada ao belo grego é o arcadismo. Então, assim, são dois movimentos muito opostos, mas que ocorrem ao mesmo tempo e às vezes pelos mesmos autores, porque o cara, na prática, não podia falar que ele era Arcade, né? Tu tá doido? Quem falava que era Arcade, que era contra a Igreja Católica mesmo, porque o movimento arcadista é um movimento contra a Igreja Católica, a gente não pode esquecer disso, morreu, teve a sua obra queimada, né? Não ficou ali na população. A gente vai ter que o barroco é, então, a prevalência no catolicismo. E o arcadismo é o movimento de liberdade, de referência a tudo que não é barroco, tudo que não é católico. Tudo que é católico, vamos fazer referência a isso. Então, vamos entender. Presta atenção. Barroco brasileiro. Ninguém é mais barroco no Brasil do que Boca do Inferno, Gregório de Matos. Então, entenda, meu amorzinho da minha vida. A gente vai ter Gregório e a gente vai ter Aleijadinho, tá? Aleijadinho é o nosso representante na escultura. Boca do Inferno é o nosso representante na literatura. Boca do Inferno é perfeito para ser um literário barroco, porque ele começou sua história Arcade, tá? Qual é a história dele? Ele era um cachaceiro que queria trair a esposa dele e o padre não deixava. Depois pegou uma doença, se arrependeu amargamente e começou a escrever obras referendo-se, pedindo perdão a Cristo, a Deus. E ele sempre foi um cara com uma literária maravilhosa. Então, você vai encontrar obras de Gregório de Matos, preste atenção, tanto Arcades, que é o começo da história dele, revoltado com a Igreja Católica, que ele não podia fazer as palhaçadas dele, quanto barrocas no final da vida dele, quando ele já tá morrendo e tal. E isso é por isso que o Enem gosta. O Enem gosta porque ele vai confundir a sua cabeça. Vai cobrar com o Gregório de Matos, vai pensar que é barroco e normalmente é arca de gabarito. Veja que sacanagem. Então entenda, a referência a barroco é o quê? Qual é a função do barroco? Controle e supremacia da Igreja Católica. O que é uma casa barroca, uma igreja barroca? Nossa, que arquitetura barroca. Isso é uma igreja católica com 100 metros de entrada. Quando você olha dentro, tem 30 metros de painel. Mas 100 metros de entrada. Por quê? Pra te mostrar. A Igreja Católica é maior do que você. Você é nada. A Igreja Católica é tudo. Aleijadinho tem obras feias, sangrentas, mal sofrimento, uma sofrelância. Por quê? Jesus sofreu assim. Você também vai sofrer, se não for pelo caminho dele. Entendeu? Então, assim, é uma pressão subentendida. Aleijadinho faz um papel muito importante no Brasil que não sabia ler. E também não é nem importante fazer isso aqui, que assim, gente, me perdoe. O Brasil sempre foi católico. Então não tinha por que o barroco exercer pressão da Igreja Católica. Eu vou falar pra você porque tinha necessidade. Tinha necessidade. Aconteceu um movimento que fez as pessoas se voltarem contra Portugal. E Portugal, como eu já falei, é a Igreja Católica. Então se voltar contra Portugal era se voltar contra a Igreja Católica. Mas isso aqui não faz as pessoas não serem a favor da Igreja Católica. Isso não existe aqui no Brasil. Mas é importante detalhar que quando a gente fala de obras, é um excesso de detalhes. Quando a gente fala de coisas escritas, a gente fala de perfeição, é uma perfeição métrica, sabe? Lembrar que neste momento aqui a gente não tem revolução industrial, a gente não faz livro, pessoal. Pessoas que escrevem obras escrevem porque querem escrever para a igreja, para ler sermão. Elas escrevem porque escreveram no papelzinho que quer passar pro amigo. Porque não existe livro, tá? Nessa fase, não existe. As pessoas não sabem nem ler, tá? E aqui a mágica é, a salvação é pela fé. E principalmente pela ordem. Manter a ordem é manter a fé. Pensou Gregório de Matos, tá? E aí vamos à nossa utilização redação. Gente, assim, a utilização de redação é meio óbvia, né? A gente tem dificuldade, às vezes, de falar um pouquinho sobre a importância da Igreja Católica no Brasil, mas acho que o barroco fala por si só. E aí fica mais claro você entender alguns preceitos importantes. Vou falar sobre algumas questões que fogem ao óbvio, porque eu não vou falar do óbvio aqui. Possíveis usos na redação. Primordialmente, você tem que entender
que isso demonstra pra gente a importância da religião no auxílio, ou às vezes do tabu religioso, não no auxílio, mas na influência negativa de comportamentos morais e sociais relacionados à saúde mental e até ao abuso de droga. Gente, Gregório de Matos quando começou a ser perseguido, a vida dele se acabou em cachaça, né? E ele foi perseguido por um tabu religioso. Assim como ele precisou da religião para buscar o amparo de sua própria saúde mental. Outro ponto interessante é que o movimento barroco acabava com as obras árcades. Não tinha obra árcade, se tinha, se queimavam. E isso é algo que fala pra gente sobre censura. Eu acho muito interessante, isso é um ponto positivo, que no barroco eles percebiam que as pessoas não sabiam ler. Então Aleijadinho foi muito bem... Aleijadinho foi um deficiente que foi pago para produzir as suas obras. Por quê? Porque as pessoas não sabiam ler. Então veja que quando o Estado quer, ele faz acesso à cultura sim, não precisa saber ler. Eu vou pressionar você por obras, não se preocupe, né? Veja que interessante. Mostrando para vocês uma obrinha aqui de barroco. Soneto ao Nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vós tenho perdoar, mais empenhado. Olha que carregado. Olha que carregado, olha que soneto, bem soneto, né? Com muito poema, muita poesia naquela época. Tinha pouca prosa, né? Prosa é o texto escrito direto, porque, como eu já falei, as pessoas não recebiam por livros, não faziam isso, né? Agora, diferentemente, veja o quanto o Gregório se sentia carregado, o quanto isso influencia no psicológico dele. Se basta a vós irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja de um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido, vós tenho o perdão lisonjeado. Tava na merda, tinha feito bosta pra caramba. Aí ele fala, se uma ovelha já perdida e já cobrada, olha aí, já paguei meu pecado, hein? Eita, já paguei meu pecado, ele tava na merda mesmo, gente. Glória tal e prazer tão repetindo vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, recobrai-a, e não queiras, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Linda obra. Matos é maravilhoso, né? Isso aqui é um soneto. Sonetos são obras que têm 4 estrofes, 3 estrofes, 3 estrofes. Não me minto. Tem 4 estrofes com... a gente chama de quarteto e terceto, tá? Tem 2 quartetos, que são... É uma estrofe com 4 versos, e 2 tercetos, que seria uma estrofe com 3 versos. Então, isso é um soneto. Ela tem uma sonoridade bem interessante, né? Normalmente ela vai operar na forma de rima. A, B, A, ó. Ado, ido, ado. Então, A, terminal ado, B, final ido, B, final ido, A, final ado. Né? A gente chama dessa rima de ABBA, tá? Só uma basezinha de poema que não cai muito no Enem, mas é importante vocês saberem. Então, assim, um soneto bem legal. Gente, presta atenção. Aqui é arcadismo. Aqui é contra a Igreja Católica. No mundo, na Europa, isso era o quê? Isso era carpe diem. Isso era viva a vida sem pressão. Pra que casar? Pra que viver na pressão da Igreja Católica? Pra que um padre morando dentro da sua casa? Que antigamente padre era assim. Padre entrava na casa dos outros, comia quando queria. Às vezes, se o senhor feudal... Ou então aqui, né, o senhor de engenho era muito grande, ele abria uma igreja na casa do caba, que era para todo mundo da comunidade ir lá assistir, ia na casa do caba, comia na casa do caba. Era esses direitos que padres tinham. E assim, gente, vê que interessante. O arcadismo é um movimento contrário a tudo isso. Mas no Brasil, lá fora, era carpe diem, era vida no mato, entendeu? Era tipo assim, vamos viver de boa, viver aqui das coisas que a natureza nos dá e pá. Tinha uma galera que era contra a Igreja Católica de fato, mas essas obras foram queimadas, foram perdidas. Agora, aqui no Brasil, aconteceu um movimento que fez as pessoas se revoltarem muito com a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, pra gente, era Portugal. Mesma coisa. E a gente se voltou contra Portugal. A gente se volta, gente, contra o nosso Estado quando existe o quê? Quando existe roubo, quando existe cobrança de impostos e quando a gente não consegue enriquecer pelo nosso trabalho. Foi tudo isso que aconteceu. Quando? No primeiro movimento financeiro do Brasil. O Brasil teve 4 momentos financeiros na sua história, tá? Cana-de-açúcar, que nem conta, tá? Nem conta, mas vou botar aqui na conta. Ouro, café e agora soja. Isso aqui é a história do Brasil. Quem manda no Brasil tem esses 4 negócios aqui, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Aconteceu tudo isso. Tudo que você xinga no Brasil, tudo que você fala, eita, que o Brasil... Isso aqui começou aqui, meu amor.
Confidência Mineira. Presta atenção no que aconteceu. Ninguém no Brasil tinha arma. Ninguém no mundo tinha arma. A arma era uma parada muito louca. Diferente. E aí o que acontece? Para controlar os impostos, vocês conhecem os impostos da era do ouro brasileiro, vocês sabem até um quinto, gente, a gente tá falando de 20% de tudo que era produzido era dado para Portugal. Então eram impostos absurdos. E como é que ia garantir que as pessoas em minas de ouro, que já são localizações que ficam complicadas, iriam dar esses impostos para Portugal? Simples, armando pessoas em Portugal e manda para o Brasil. Sim, mas coisa simples, como é que eu não pensei nisso? Só que, esquecendo de um detalhe, ninguém no Brasil tinha arma e o próprio senhor que estava fazendo essas cobranças. Vamos lá, vamos imaginar aqui uma situação. Eu sou uma pessoa que estou com a única arma do estado de Minas Gerais apontado para um caba que acabou de achar 1 kg de ouro. É 20%, ou seja, 300 gramas, de Portugal. Aí eu vou tirar as 200 gramas de Portugal, porque eu sou um cara muito ético, e o resto fica com o cara. Caramba, né? Eu tinha arma, eu ia lá e era 20% de Portugal, 20% meu. Se quisesse, se não quisesse, me dê a pedra todinha. Tá me estressando. Caso contrário, eu atiro na sua cabeça. Você vai fazer o quê se você não tem arma? Aí vamos imaginar uma situação pior. Esse cara que perdeu 1 kg de ouro, que eu peguei 1 kg de ouro todinho pra mim, tinha uma esposa. Mas eu achei a esposa dele interessante e eu tenho uma arma e ele não tem. Eu posso matá-la, posso estuprá-la, posso roubar a casa dele, posso morar na casa dele. Foi isso que aconteceu. E assim, a população que morava no Brasil era uma população, lembrando que a maioria eram portugueses que foram excomungados, foram postos para cá, ou indígenas, ou alguns escravos libertos. Então, a população que morava aqui tinha pouquíssimo, zero contato com Portugal. Né? Às vezes não falava nem a mesma língua. Como é que essa população iria falar sobre esses subterfúgios, sobre esses absurdos que aconteceram? Que isso é o quê? Isso é corrupção. Isso é o que existe no Brasil. Aí começa a política nacional. Então isso é corrupção, isso é subterfúgio, isso é abuso de poder, isso é tudo que conta a história do Brasil. Então, gente, aqui no Brasil a gente teve um motivo muito claro para se voltar contra a Igreja Católica. Claro, influenciados também todos os caras que participam da Inconfidência Mineira, que vocês viram já esse conteúdo em Humanas que eu tô sabendo. Todos aqueles caras não eram pessoas pobres, não. Eram pessoas ricas que iam pra Europa, estudavam na Europa, que viam o movimento da Europa de revolta contra a Igreja Católica, voltavam pra cá cheio de ideias, sabiam escrever, sabiam literatura, tinham noção disso aqui, queriam fazer um rebuliço. Precisavam ser ouvidos. Ouviam a população, ouviam as demandas dos seus pais, dos seus avós, e queriam trazer isso à tona. Isso é Inconfidência Mineira, que morre na história Tiradentes. O mais pobre de todos. Vamos, pega o mais pobre, mata. E bota na cidade para esse povo se orientar. Essa foi a condução de Portugal em relação à Inconfidência Mineira. E assim, até hoje, nós temos consequências, né? Mas isso aqui é um detalhe. Então presta atenção, qual é o objetivo do movimento arcadista no Brasil? Lá fora, se libertar de Portugal, se libertar da Igreja Católica, se libertar desse movimento. Aqui no Brasil, o objetivo é se libertar da Igreja Católica. Nosso principal autor é Tomás Antônio Gonzaga, que não se revela como escritor por grande parte do movimento, porque ninguém pode se revelar. É um movimento que ocorre principalmente durante a Inconfidência Mineira e a Era do Ouro, lá na região, mas sugando do movimento arcadista da Europa, com menção à mitologia grego-romana, com a relação ao luteranismo. Na redação a gente pode falar sobre muitas questões: corrupção, tirania, abuso de poder, tudo que acontece no Brasil, cobrança de alto imposto, narcisismo, tudo que acontece, dá para falar. A principal obra pra gente vai ser Cartas Chilenas. Cartas chilenas são um conjunto de 13 cartas, tá? São chamadas de chilenas, pois foram enviadas via Chile para tentar fazer com que existisse uma comunicação para o governo da Espanha, para que o governo da Espanha contasse a fofoca para Portugal. Que o Portugal, quando soube da fofoca, administrou muito mal, matou um cara para assustar todo mundo, né? Porque ficou com medo de perder seus impostos. E, gente, basicamente, são pequenos pedaços. Lembrando que, mais uma vez, ninguém escreve aqui para ficar rico. Isso começa com romantismo, isso começa com a Revolução Industrial, quando eles conseguem fazer máquinas para fazer livros. Anteriormente, os livros eram à mão, tá? Então, basicamente, como é que funciona? Carta 8, vamos ler. Os grandes Doroteus da nossa Espanha, ou seja, os europeus, têm diversas herdades. Uma delas dão trigo, dão centeio, dão cevada. As outras têm cascatas, têm pomares, com muitas peças que só servem nos calmosos verões de algum recreio. Gente, essa galera era portuguesa, era europeia, viajava para a Europa, voltava. E tomavam conta, tomavam a localização de muitas pessoas, plantavam tudo, tinham locais só para descansar, casas de veraneio que eles roubavam da população mineira.
Veja a carta 9. Agora Doroteu. Doroteu é o personagem, né, greco-romano, referência greco-romana, que ele fica falando como se fosse um pseudônimo para fazer referência. Lembrar que ele não divulgou o seu nome, por isso, senão ele ia ser caçado e morto, né? Então não tem o nome, não tem assinatura, mas a gente sabe que foi ele. Agora Doroteu, agora estava bamboando na rede preguiçosa e tomando na fina porcelana o mate saboroso. Quando escuto da grossa artilharia, olha a referência aí, as armas e tal, o ronco estronda, né? Então tava roncando, tava dormindo. E assim, tomando os mate, numa porcelana fina, com uma, né, um financeiro diferente, legal, né? Carta 12, aquele que se jacta de fidalgo não cessa de contar progenitores. Tinha muito filho, né? Por quê? Da raça dos suevos, dos godos, o valente soldado gasta o dia em falhar nas batalhas e nos mostra das feridas que preza, cheio o corpo. Gente, além dessa questão, eram militares. Muitos estupravam, muitos faziam absurdos, e isso era mensurado na nossa carta do arcadismo. Vamos pro romantismo, porque ela tá ficando longa, mas realmente é muita coisa. Literatura é redação, junta tudo. Romantismo da primeira fase. Aí vamos pular no momento histórico, para o mundo vive a se desprender da Igreja Católica. E isso avança nos nossos movimentos científicos e nos dá possibilidade da primeira fase do romantismo. Então, explode a Revolução Industrial, o mundo se torna focado nos centros das cidades, né? E isso gera lá fora, uma literatura muito agradável, né? E aqui reflete no romantismo da primeira fase. Aqui no Brasil aconteceu um movimento a mais importante, a vinda da corte portuguesa ao Brasil. Então vamos lembrar, tava aquela confusão, né? Tem rei, não tem rei, porque os reis são da Igreja Católica, os reis, quem deu esse poder, eles são Deus. Mas foi Deus mesmo, porque a Igreja Católica a gente sabe que não, né? Então essas dúvidas sobre reinado e tal, e a Revolução Francesa, né? Justamente nessas dúvidas, essa falta de domínio da Igreja Católica, essa contradição do luteranismo gera isso. A posteriori, que é o que acontece no romantismo na primeira fase, para chegar no romantismo na primeira fase, perdão, a gente vai ter a Era Napoleônica. A Era Napoleônica, Napoleão ascende para tentar controlar uma Revolução Francesa que dura 10 anos, 10 anos tem gente morrendo, 10 anos entra gente em poder, golpes, gente em poder, golpes, gente... E vem Napoleão, que todo mundo sabe que eu passo um pano gigantesco, Carol já aconteceu pra todo mundo, mas eu passo super pano pra Napoleão, porque ele cria a história da América Latina na minha cabeça. A gente não tem história até que Napoleão começa despojando rei por rei, atacando num governo imperialista a Europa e despojando esses reis e colocando seu irmão, seu primo, seu tio, pessoas de família, que na prática faziam o que ele queria. Um cabinha de 1,65 m, um leonino que queria mandar no mundo todinho. E mandou. Napoleão, com isso, dá margem para uma coisa muito interessante. O mundo era feito de reinados colonizadores. Mas se tira o rei, a colônia pode conseguir retomar o poder. Isso acontece no que nós chamamos de movimento da emancipação da América Latina. Isso acontece nos Estados Unidos, né, que faz a sua independência ali em 1789. Os Estados Unidos muito mais financiado, né, mas tudo bem, vamos passar um pano lá. Conseguiu o que queria e hoje é o país mais, né, desenvolvido do mundo. E temos o Brasil. O que aconteceu no Brasil? Todos os reis foram atacados, despojados e tal, mas Portugal tem uma configuração geográfica muito interessante. Ele está na ponta da Europa. E está na ponta da Europa dentro da Espanha. Então o que aconteceu? Quando os cabos pensaram em despojar o povo da Espanha, Portugal já sabia que o próximo era ele nessa conversa. Né? E o que é que ele fez? Correu. Foi-se embora. Um livro maravilhoso, 1808, de Laurentino Gomes. Fica a indicação para quem quiser ler. Maravilhoso. Vou botar o PDF para vocês. Ele conta a história de como foi a decisão de fugir para a sua colônia. Uma decisão muito arriscada, mas a única que foi tomada e acertada. E aí começa a história do Brasil. A história do Brasil é na corte, vindo para o Brasil. É aí que vamos abrir os portos, é aí que vamos lançar um jornal, porque as pessoas precisam de comunicação. Por que as pessoas precisam de comunicação? Porque o Portugal veio para cá com 10 mil pessoas cheias de piolho, sem cabelo de tanto piolho. Ai, todo mundo pegou piolho. Gente, tem noção que a população brasileira achou que era moda o povo ficar com o cabelo raspado? As mulheres começavam a raspar o cabelo. E era piolho. Trouxe rato, que era uma molesta. Rato, muito rato, peste negra, morrendo pra caramba. Trouxe tuberculose, trouxe um monte de doença, né? 10 mil europeus chegando no Brasil. E com isso,
As medidas sanitárias são importantes para ser passadas via jornal. Como é que eu ensino para a população que não pode ter rato na sua casa, que eles têm que comer com garfo e faca, é melhor, menos infectante do que com a mão? Como é que eu ensino essas coisas? Via jornal. Eu coloco uma campanha de uma pessoa comendo ali com garfo e a faca, e, que delícia, aí você faz, caramba, acho que esse é o jeito certo de comer, porque eu não como assim. Então o jornal, ele tem uma importância de educar as pessoas. Só que como é que eu vou lançar jornal se o Brasil não sabe ler? Como é que eu vou incentivar as pessoas a ler? E eles pegaram uma parada que era feita lá fora. Romantismo, primeira fase, é baseado nisso. É o folhetim. Vamos criar uma história que seja interessante, né? Isso foi pensado pelo maior autor desse momento, José de Alencar, que eu sou baboníssima, tá? José de Alencar é um gênio. Vamos criar uma literatura que é como se fosse uma novela, que nem as novelas de hoje. As novelas de hoje são os folhetins. A gente vai criando um capítulo que fecha no outro, e aí vai ser uma parada romântica, as mulheres vão ler, e aí as mulheres vão aprender a ler porque as outras estão lendo. E aí todo mundo só vai falar disso, que nem hoje em dia, né? O pessoal tem novela que só falava do último capítulo da novela tal, o casamento de não sei quem, a morte de não sei quem, criando uma necessidade do jornal, e dentro dele vai estar as informações, então as pessoas vão ter que ler o jornal, então vão ter que aprender a ler. E não é que foi feito? A minha avó, gente, minha avó foi de 45, minha avó aprendeu a ler com a mãe dela. E as mulheres ensinavam as mulheres para ler, porque era proibido as mulheres irem para a escola, mas elas ensinavam umas às outras para ler, para aprender a ler folhetim. Né? Eu acho a história maravilhosa da minha avó. E eu acho muito massa como o Romantismo da Primeira Frase deu certo. É uma literatura para as pessoas gostarem. É uma literatura de prazer. É um livro, um romance, tá? Então, é um romantismo clássico, tá? Bonitinha, fica com bonitinho, existe a pessoa má novela, né? A gente é novela no livro. O capítulo termina com um gancho para a pessoa comprar o outro jornal e ficar aquela fofoca. Para que isso acontecesse, essa capitalização da arte, veja que bonito. Gente, capitalização da arte é o que a gente faz hoje. Netflix, capitalização da arte. Pega uma obra romântica, mas não é o objetivo, não é contar o romance. O objetivo é que você assine a Netflix, bebê. E você tenha, pague lá, daqui a pouco, R$100 da Netflix por mês. É palhaçada. Mas, esse é o objetivo, capitalizar a arte, para que as pessoas gostem. Só que, gente, a gente não gosta de gente diferente da gente, não. A gente gosta de identificação. A gente gosta de ir assim... Aparece uma pessoa muito bonita, muito inteligente. Você faz, cadê o defeito? Ah, não gostei. Porque não se identifica. A gente gosta de que a gente se identifica. Então, o que é que você a pessoa? Precisa de identificação. Preciso do herói nacional. Aí vamos pensar. Branco, ninguém gosta que é esses europeus metidos safado. O negro ainda é escravo. Não dá pra colocar como identidade nacional. Sobrou quem? Sobrou o índio, que morreu quase tudo. Os que sobraram tão escondido. E a gente tem essa ideia de que o indígena é um cara bravo, né? Diferente, lutador. E vem a primeira obra de José de Alencar, que faz sucesso, que é o Guarani, né? Na verdade, a primeira obra dele é 5 minutos, uma obra bem pequenininha, maravilhosa. Eu tenho aqui pra vocês, se vocês quiserem. Tem o Guarani. Eu adoro o José de Alencar, tem todas as obras dele. E aí ele começa com a obra contando a história de um guerreiro que leva uma flechada, e com essa flechada ele acaba morrendo pra salvar a heroína. E aqueles romances peculé que eu adoro, tá? Gente, muito bom pra citar a redação. Muito bom, tá? A gente tá falando de acesso à cultura, porque foi uma literatura que fez as pessoas buscarem a leitura. A gente tá falando sobre indústria cultural. O que é indústria cultural? É perceber que filme, série, livro não são cultura, não são produções, são coisa pra vender. Você assiste uma parada, tem iPhone na sua cara, Samsung na sua cara, marca sendo lançada para você se acostumar com a marca. Né? O objetivo do marketing é o quê? O objetivo do marketing é que você não pense em batata frita, você pensa na Ruffles. Então ele joga Ruffles, joga o cara comendo Ruffles, joga o cara com uma caneca com o nome Ruffles. Isso é o marketing. E a indústria cultural pensa nisso. Gente, tem um livro do romantismo da Europa chamado O Sofrimento do Jovem Werther. Eu tenho aqui. Neste livro, o Werther vai contando a história da sua vida para a irmã. E aí ele vai contando a história da sua vida para a irmã, que ele se apaixonou por uma mulher, que é casado, e ele sofre, e ele quer ir atrás dessa mulher, uma complicação. Resultado. No final do livro, spoiler, Werther se mata. Gente, o livro foi lançado na Europa, o movimento da romantismo da primeira fase. 2.000 pessoas se suicidaram na Europa. A galera tava andando como Werther, falando como Werther. Isso é chamado de efeito Werther, tá? Isso é um movimento chamado da mídia, justamente para que... Porque o que acontece? As pessoas, quando vão assistindo alguma coisa, elas vão imitando. Porque a gente fala que a gente vive um movimento de globalização. Todo mundo fala igual, todo mundo se veste igual. Por quê? Porque a gente tá vendo na televisão os caras com a mesma roupa, com a mesma coisa. Então, a gente vai vendo isso e vai espelhando a nossa vida. E o que aconteceu?
O que aconteceu foi que as pessoas começaram a andar como Werther, falar como Werther, e no final, quando a gente fala de suicídios, a gente fala como eles acontecem, a gente pode propiciar um movimento chamado efeito Werther, que é as pessoas buscarem aquela forma de suicídio. A gente não pode prever se ela iria ou não se suicidar, mas que esse movimento facilita. Na obra é muito bem relatado como é feito, infelizmente, o suicídio. É muito triste. E isso deu até um movimento maravilhoso para o jornalismo de evitar relatar esses casos, porque relatar esses casos, ou a mídia relatar muito detalhe, faz mal e gera uma identificação negativa. E aí vai mais um movimento para você colocar na redação para você conhecer, tá? Outro ponto. Entenda a influência dos meios midiáticos. Eles influenciam o nosso meio de jeito de se vestir, de falar, de andar. Olha o que aconteceu com o efeito Werther. De tudo, gente. A mídia influencia muito. Ver aquilo todo dia mexe com a nossa cabeça, tá? Outra parada. Política do Pão e Circo, que foi tema esse ano. A gente vai dando aqui... Gente, anos de eleição são as melhores novelas. Por quê? Ah, simples, meu amor. Porque aí a gente vai enrolando o povo e ninguém vai falar de política tal, e que a praça tá ruim, que não sei o que tá ruim. Porque vai estar todo mundo falando do quê? Do episódio da novela dessa semana, tá babo. Romantismo na primeira fase, aí tem uma historinha de Iracema e Martim. Pausem pra vocês lerem um pouquinho sobre a história, que é justamente essa parada do herói, o homem perfeito, a mulher perfeita, ninguém erra, quem erra paga os pecados, é uma complicação. Cá tem várias obras no qual existe justamente essa configuração. No romantismo da segunda fase, gente, existe um outro momento aqui, tá? O romantismo da primeira fase é uma obra para ser vendida. O romantismo da segunda fase, não. O romantismo da segunda fase ele tem poucos representantes de pessoas que pegaram a doença do século que estava rolando, tuberculose, tá? Acontece semelhante. A diferença são os comportamentos. O romantismo da primeira fase é lindo, maravilhoso, todo mundo se ama, é tudo flores, beijinhos e no máximo uma morte no final pra gente sofrer bem muito. Já o romantismo da segunda fase, não. O romantismo da segunda fase é a história de uma pessoa que pegou tuberculose, ou que convive com alguém que pegou tuberculose e vive aquele sofrimento do luto antes de ele acontecer. O maior autor é Álvaro de Azevedo, menino de 22 anos, rico, boêmio, tomava cachaça, bebia, pegava mulher, pega tuberculose aos 17 anos, passa 5 anos no sofrimento de uma doença que se arrastava muito, 5 anos para falecer desde o descobrimento da doença, e a doença é muito carregada, né? Aquela doença que a pessoa fica tossindo, sai sangue, sai pedaço de pulmão, não tá tossida, é uma parada bem carregada, passa a noite todinha suando, né? As características da tuberculose são essas: sudorese noturna, hemoptise, que é sangue na tossida, e nisso pode ter pedaços do pulmão, porque a pessoa perde, né? Botando o pulmão para fora, a morte é muito ruim. Então, assim, o romantismo da segunda fase é uma fase que ocorre dentro do romantismo da primeira, com autores que estão passando por um momento meio bad. Além disso, é essa parada do Werther. Essa parada de relacionamento impossível, o cara que se apaixona por mulher casada, por mulher que já teve marido e não pode casar de novo, é muito influenciado por um cara na Europa chamado Byron, Lord Byron. Lord Byron era um cara rico, que tinha uma mansão só pra ele, e que gostava de pegar mulher e história de terror. Tanto é que nessa época surgem 2 obras numa noite só na casa de Byron. Byron dá uma festa com os amigos, uma obra que surge é Frankenstein, tá? Escrito por um casal. E o outro casal, eles estão na noite rosa e falam assim, ó, cada um vai para um quarto, passa 1 hora, pensa em história de terror e quando chegar aqui a gente conta. Nasceu Drácula, do Byron, e do outro lado, Frankenstein. Então, assim, a gente tá falando de uma obra de autores geniais, de um movimento iluminista, uma parada muito diferente, mas que aqui os romantistas da primeira fase, eles viviam um momento de pressão psicológica muito importante. Pense na pandemia, né? Na pandemia a gente viveu um ápice muito interessante, todo mundo estava em casa, então a gente buscava conhecimento, a gente pensava em outras questões, mas essa pressão da morte insípida, desse luto pré-prolongado, isso gera doenças psicológicas, gera ansiedade, depressão, como eu falei dos casos do Werther, suicídios. As pessoas estavam começando a perceber também as diferenças entre gêneros, que eram obrigadas a casar com quem não amava, aí ficava nessa conversa de relacionamento, o empoderamento feminino começa, então assim, é uma fase bem complicada. Tá aí para vocês um trecho de Álvaro de Azevedo, faz muita referência à espiritualidade, à noite, uma parada meio dark. A mulher do romantismo na segunda fase é a primeira mulher sexualizada. Antes a mulher é tipo, não sei o que. Não, aqui a mulher é sexual. A gente tá falando de uma fase, gente, Bridgerton. Quem assistiu Bridgerton vai lembrar bem, é uma ótima referência. Então as mulheres, elas se casavam por interesse, depois o macho morria e queria ter relação, o menino mais novo queria ter relação com ela, era uma quengaria. E assim, a sexualidade da mulher era uma sexualidade tipo assim, casou, faz o que tu quiser. A sexualidade do homem sempre foi, faz o que tu quiser, mas a mulher começou a ter mais empoderamento, a diferença entre gêneros reduziu-se. Por quê? Porque rolou a Revolução Industrial. Então as mulheres primeiro começou o homem trabalhando, depois mulher, depois criança. Então a mulher começou a ter liberdade, começou a ter opções.
O filme que vocês assistiram, vão assistir, que não assistiu, assista, que é... Ai, meu Deus, esqueci. Então, Os Miseráveis faz referência a esse movimento, né? Na história dos Miseráveis, só fazendo uma breve introdução, a gente vai ter uma personagem que ela acaba engravidando de um cara, o cara some pra guerra, depois não volta. Ela tem que criar a filha dela sozinha, né? E ela começa a criar a filha dela sozinha, mas tem que trabalhar, não consegue, e ela começa trabalhando. Nisso que ela trabalha, a empresa dela fecha, ela tem que pagar mais imposto pra buscar, pra cuidar da filha dela. Gente, essa mulher se prostitui, essa mulher vende os dentes, essa mulher vende o cabelo, ela vende tudo, ela morre nesse sofrimento, mas ela é uma mulher minimamente empoderada mais do que anteriormente. Romantismo da terceira não tem o que falar. Aqui é racismo, questão racial, escravidão e só. No máximo, você pode falar sobre a questão do trabalho no Brasil, mas isso aí é uma aula mais histórica. Gente, entenda. Temos dois autores aqui, Castro Alves e Maria Firmino. Temos um autor feminino e um autor masculino. Castro Alves era um cara que foi criado no berço da Europa, na Europa, anos-luz na frente do Brasil em relação à independência racial, à questão da escravidão. E o que acontece? Castro Alves acaba optando por criar uma literatura voltada para isso. Ele cria uma obra maravilhosa que eu não vou falar aqui, eu vou colocar o PDF, você vai ler e tire suas conclusões. Mas a história é basicamente o Navio Negreiro. No Navio Negreiro é uma obra poética que a sua visão é como se você estivesse por cima do navio. Aí a gente chama de obra condoreira, porque o condor é justamente uma ave que consegue voar bem baixo, junto aos navios e via a realidade. E a gente vê um Navio Negreiro, né? Gente, é uma obra extremamente visual, carregada. A gente tá falando assim, Castro fala assim, a criança tava com fome e fica mamando no peito da mãe, a mãe não come porcaria nenhuma, a criança tira sangue do peito da mãe, é um negócio carregado, um negócio denso. Mas tem que ser assim, porque senão a gente não acorda para as realidades. George Floyd só gerou todo aquele movimento do floydianismo, da revolta contra os tratamentos raciais nos Estados Unidos, porque foi filmaram o caba com o joelho na garganta do caba até matar ele. E só assim a gente consegue perceber as realidades. Então é uma obra visual, é uma obra carregada, mas não podemos esquecer que, assim, esse movimento já começou muito antes, mas só teve valorização quando um branco foi escrever. Maria Firmina dos Reis é uma mulher negra, letrada, que se formou em direito e mesmo assim não teve a sua literatura tão bem contemplada como Castro Alves, um branco falando sobre revolução. E não esqueçamos, romantismo da terceira fase, movimento condoreiro, tudo isso tem um objetivo. Para que ter negro escravo se você dá comida e casa para ele? Mais fácil que você tenha uma pessoa branca. Não esqueça que é o movimento de brancalização europeu que eu falei para você, lá de Getúlio Vargas, tá? Mas mais fácil a gente ter uma pessoa branca que trabalhe 19 horas por dia, volta para sua casa, pague sua própria comida, tenha sua própria casa, se lasque. É o que nós fazemos hoje. Então, assim, nem tudo aqui é, nossa, que legal, que bonito, como Castro Alves é um cara sensacional. Mas, de fato, a literatura é muito interessante, tá bom? E aqui a gente pode citar na redação, além da questão racial, obviamente, mas, assim, talvez a falta de espaço das mulheres em algumas discussões, né? Ou, de fato, da escravidão moderna, trabalhística, que eu já conversei com vocês. Gente, ficou longo, mas eu acho que ficou gostoso pra vocês. Pra mim ficou maravilhoso. Espero que vocês gostem. É muito conteúdo, cai muito na prova. Eu só quero que você não esqueça de um fator. Prenda-se aos nomes, porque na sua prova de literatura vai estar o nome do autor. Castro Alves, para romantismo da terceira fase. Álvares de Azevedo, esse menininho de 22 anos, para romantismo da segunda. Primeira fase, José de Alencar, não tem discussão, tá? É um grande nome, Caba escreveu muita coisa mesmo, entendeu? E Quinhentismo e Barroco, Gregório de Matos. E no Arcadismo a gente vai ter Cartas Chilenas, vai ser a sua obra. Se cair. Normalmente vai cair. Gregório de Matos, como arcadista. Quinhentismo, Pero Vaz de Caminha. Não esqueça dos nomes, não esqueça dos movimentos e das características. Só isso você garante a sua prova. Essa aula não é tão importante de literatura não, tá? As mais importantes estão por vir. Essa parte aqui tem poucas questões em relação a pré-modernismo, modernismo, realismo, o que está por vir. Paramos agora mais ou menos ali em 1860, 70 na história. Beleza? Beijão. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.